Viva esse filme maravilhoso que acabou de chegar e já saiu entrando pra minha lista de melhores filmes de terror do ano. Doutor Sono, mais um filme baseado em uma obra do mestre Stephen King. E dessa vez temos nada mais, nada menos do que a continuação de O Iluminado. E se você nunca assistiu O Iluminado, toma vergonha nessa cara. Classicão do terror, filme foda pra caralho. Toma jeito. Mas falando sério, não assista Doutor Sono se você ainda não tiver assistido O Iluminado, porque você não vai entender a história completamente. Você vai sim entender o contexto de tudo que tá acontecendo ali, mas sem o conhecimento do passado do Danny, algumas coisas não vão fazer sentido pra você. Então primeiro toma vergonha na cara e assiste O Iluminado, depois tu vai assistir Doutor Sono. Nessa continuação temos o Danny já adulto, ele se tornou um cara traumatizado e alcoólatra, assim como seu pai era, e isso tudo graças às coisas que aconteceram no passado dele. Afinal de contas, o seu pai tentar te matar é algo que pode traumatizar uma criança, né? Quando ele decide dar um rumo pra vida dele e finalmente viver em paz, ele conhece a Abra, que é uma adolescente que tem o brilho, que são aqueles poderes assim como o Dan tem. A Abra decide recorrer ao Dan porque tanto ela quanto outras crianças, até mesmo adultos, estão em perigo porque existe um grupo de pessoas que se alimenta do brilho dos outros. Eles fazem isso pra eles serem quase que imortais. Eles sugam o brilho dos outros para que eles possam viver por muito tempo. Então o Dan e a Abra se juntam para combater esse grupo. Ao contrário de todo mundo, eu juro pra vocês que eu estava achando que Doutor Sono seria mais chatinho e eu tive uma surpresa muito boa. Porque como eu disse no início, sem dúvida alguma, Doutor Sono entrou pra minha lista de melhores filmes de terror do ano. O filme é bem movimentado, graças às constantes mudanças de cenário que ele tem. E ele ter ficado tão dinâmico assim fez com que as suas 2 horas e meia de duração passem suavemente. Uma das coisas que eu mais estava ansiosa pra ver como seria em Doutor Sono seria o Hotel Overlook, já que no trailer eles já mostravam que o Dan voltaria ao hotel. Eu tinha muita curiosidade de saber como eles iriam reconstruir os cenários, se eles iam conseguir fazer a gente sentir que aquele ali era realmente o hotel de O Iluminado, e ficou realmente muito bom. Eles tiveram um cuidado enorme em recriar os ambientes, se preocuparam com as cores, aquele tapete do hotel, eles tiveram o cuidado de ajustar digitalmente a cor do tapete para que ele ficasse perfeitamente igual à cor do tapete em O Iluminado. Eu não estou dizendo que ficou tudo exatamente igual, como se fosse O Iluminado, mas ficou realmente muito bom. Eu até diria pra você rever O Iluminado um dia antes de você assistir Doutor Sono, que é pra você ficar com os cenários mais frescos na mente e conseguir fazer as comparações. Algumas poucas cenas foram reutilizadas de O Iluminado, mas as cenas em que ficaria evidente a troca de atores foram regravadas. Eles colocaram atores o mais parecido possíveis, mas também não são sósias, né? Não ficou ruim, a gente só estranha um pouco de ver aquelas cenas que a gente conhece tão bem e há tanto tempo sendo feitas por outras pessoas. E por falar em novos atores, Henry Thomas que me perdoe, mas pra chegar aos pés do Jack Nicholson tem que suar muito. Eu não estou dizendo que a pequena participação dele como Jack Torrance foi ruim, eu só tô dizendo que não tem como a gente comparar, até porque a participação dele foi realmente muito pequena, não o suficiente pra gente medir nível de atuação. Mas se a gente vai falar de atuação, Ewan McGregor entregou uma atuação excelente como Danny, absolutamente nada a reclamar. Tanto ele, quanto a Kylie Curran, quanto a Rebecca Ferguson estão de parabéns. E eu tô mencionando em especial esses três porque eles são os personagens que mais têm destaque do filme. A Rebecca fez a vilã da história, que é a Rose. Ela entregou uma personagem foda, uma vilã impiedosa que faz a gente passar raiva e que a gente torce tanto pra se ferrar que dá gosto de ver ela se ferrando. Ela é uma personagem que agrega muito à história e a atuação excelente da Rebecca chama ainda mais a nossa atenção à personagem. O Ewan trouxe um Danny inseguro, sofrido, mas que ao mesmo tempo quer procurar fazer a coisa certa, e isso aproximou a gente bastante dele. Já Kylie mostra uma personagem completamente destemida, que abraça os seus poderes sem medo e quer fazer justiça a todo custo. Ela é uma personagem que é impossível não se apegar. Uma observação que eu pulei, que eu já devia ter falado, é em relação novamente às cenas recriadas ou tiradas de O Iluminado. Uma ou outra eu achei um pouco desnecessário de terem sido colocadas em Doutor Sono, porque não agregam em nada ao filme e elas foram claramente colocadas ali só pra causar uma nostalgia em quem assistiu O Iluminado e gosta do filme. Então algumas cenas recriadas podiam ter sido cortadas. O filme traz um clima parecido com o de O Iluminado, mas uma coisa que diferencia bem o clima dos dois é a trilha sonora, que é muito mais pesada em Doutor Sono, e trilha sonora é um tópico que eu queria falar em especial. A trilha sonora de Doutor Sono é algo que não passa despercebido nem para aquelas pessoas que não costumam prestar atenção em trilha sonora de filme. Ela é extremamente tensa e ela tenta a todo momento deixar as cenas mais pesadas. Seja em momentos em que o suspense ainda tá começando a se desenvolver,
ou em momentos em que, por exemplo, já tem um fantasma na tela. A trilha sonora tenta manter o filme tenso o tempo todo. Ela é muito boa, combinou muito com a atmosfera do filme, mas tem uma coisinha nela que me incomodou, que foi o volume em certos momentos. Gente, eu não sei se o problema foi a sala de cinema em que eu assisti, mas a trilha sonora do filme, ela tem uns momentos de pico. E esses momentos de pico acabaram se tornando um pouco incômodos. E o que são esses momentos de pico? São momentos em que o filme tenta meio que te deixar esperto, demonstrando que tem alguma coisa tensa ali na tela, ou tenta meio que te dar um sustinho. Não confunda com aqueles jump scares escrotos, porque o filme não tem desses. Mas pra mim, a trilha sonora, que é sim muito boa, ficou exagerada em certos momentos. Podia ter sido, cortada em certas horas. O filme tem uma cena ou outra mais forte no quesito violência, que eu digo, mas no geral não é muito sanguinário, não. Eu adorei a forma como o filme explora mais esses poderes que algumas pessoas têm, que é o brilho, como eles chamam. Mostra como existem várias outras pessoas no mundo que tem isso. Mostra diferentes tipos de brilho que as pessoas possam ter, que tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal. Esse aprofundamento nessa história dos poderes, que é algo que não foi tão presente em Iluminado, foi falado brevemente, mas não foi aprofundado, até porque essa nem era a proposta do filme. Isso em Doutor Sono complementou muito bem o primeiro filme e trouxe uma continuação digna dele. Faça o favor de assistir Doutor Sono e depois vir aqui me contar o que você achou. Aqui do lado você encontra mais 2 vídeos meus com críticas de filmes baseados em obra do mestre Stephen King, caso você ainda não tenha assistido esses vídeos ainda, e se inscreve aqui no canal que o que não falta é vídeo sobre filmes de terror aqui, tá bom? Beijinhos e até a próxima.